No capítulo desta terça-feira, 30 de janeiro da novela Paraíso Tropical, Daniel diz para Antenor que ele veio pedir demissão. Antenor pergunta se ele pode saber o porquê que ele está pedindo demissão. Daniel diz que depois do que houve com Olavo, ele não se sente mais com condições morais de continuar trabalhando lá. Primeiro que eu não sinto mais que você confie em mim. Depois eu vou ter que conviver constantemente com uma pessoa que quer me derrubar. Portanto, talvez eu procure algum outro grupo do ramo, não sei. Antenor diz que isso será muito bem-vindo para a concorrência, que ficará muito feliz. Daniel diz que talvez não vá fazer isso. Ele está pensando mesmo em montar um hotel pequeno com as economias que ele juntou durante todos esses anos. Isso já é um projeto antigo de muito tempo. Antenor aconselha Daniel a não pensar no negócio pequeno. Depois dele ter lutado tantos anos e ter se transformado num dos melhores executivos do país, e você indo para outra empresa, você não vai ter a posição que você tem aqui hoje, a de homem de confiança pessoal da presidência do grupo. Daniel fica pasmo com o que o Antenor disse sobre confiança e diz que ele considera ele um alcoviteiro paranoico, porque ele vê um outro diretor do grupo tramando contra ele, armando falso, flagrante, para colocar ele na cadeia. Antenor manda ele ver bem que ele não considera isso. Ele acha possível, é bem diferente. Ele não pode simplesmente colocar o Olavo na rua sem ter nenhuma prova contra ele. Agora, se ele fez mesmo isso de querer colocar você na cadeia, o paranoico não é você. Ele que é um psicopata. Agora, se tudo isso for mesmo verdade e o Olavo for um psicopata, a única forma de detê-lo é você trabalhando para isso. Se você estiver aqui, trabalhando aqui. Daniel diz na cara de Antenor que ele acha que ele é muito orgulhoso e precisa dele, e não tem coragem de pedir para ele ficar por causa do orgulho dele. Antenor olha Daniel de cima. Daniel diz que não esconde que ele sempre será muito agradecido a ele por tudo, o que ele fez para ele desde cedo. Eu sei também que você tem medo de ficar com um mau caráter como o Olavo do seu lado. Portanto, eu revejo a minha posição. Mas eu acho bom você pensar numa pessoa para ficar no meu lugar, porque eu realmente estou querendo montar o meu negócio. Eu acho bom você estar preparado para tocar o barco sem mim. Bebel pergunta para Jade quem é o manda-chuva que sempre quer ferrar o tal do Daniel. Jade se aborrece e pergunta se ela vai ficar perguntando sobre os serviços que faz. O que é perguntar não ofende não, cara. Eu já falei para você ficar de bico calado porque é briga de cachorro grande. Nem eu mesmo sei direito dessa parada. Então desencana, esquece, a gente recebe para executar o serviço e pronto. Bebel diz que já vai porque o Olavo chamou ela. E ela vai atender ele na casa dele. Jade fica chateado e diz que o Olavo não falou nada para ele, porque quem marca programa é ele. Bebel manda ele dizer isso pro Olavo. E diz que ela está desconfiada que nesse jogo ele é carta fora do baralho. Lúcia pergunta para Cássio se durante esses anos ele se lembrou deles dois, quando estavam juntos. Ele diz que lembrou sim, ao ouvir uma música que ela gostava, ao passar por um local que eles já estiveram juntos, até mesmo uma palavra que trouxe de volta uma conversa que eles já tiveram. Lúcia sorri para ele, e ele diz que acha muito bom lembrar sim, do rosto dela, da voz dela, das brigas deles. Lúcia diz que eles não brigavam. É claro que a gente brigava, você ficava irritada com as minhas brincadeiras, dizia que eu não levava nada a sério. Eu era chata, né? Cássio diz que só um pouquinho, mas você também era amorosa, estimulante, divertida e intensa. Você sabe que eu ainda não me convenci que eu tô aqui com você segurando a sua mão, que eu te beijei? Lúcia diz que também se sente assim. Ela pergunta quando foi que eles se afastaram. Cássio diz que ele era muito jovem e ela sabe como era o jeito dele. O caso agora é que eu sei que tem algo diferente desde a primeira vez no meu apartamento. E eu sei que está rolando alguma coisa e eu sei que não é só atração. Mas é claro que eu também não vou ficar aqui quebrando a cabeça para saber o que é. Eu não sou assim tão racional como você é. Lúcia pergunta se ele acha que ela é racional. Cássio diz que ela é. Se eu fosse racional, eu não estaria aqui depois de tudo. Gente, o Matheus, eu esqueci totalmente dele, eu nem sequer falei com ele. Cássio diz que o Matheus está ótimo. Ela precisa ver a gata que ele trouxe para jantar. Lúcia diz que não tem intimidade com o negócio de namoro de filho e pede para Cássio colocar ela em outra mesa.
Enquanto isso, Matheus pergunta para Suzaninha o que o Fred está fazendo lá e se foi a Camila quem chamou ele. Não, ela nem imaginou que ele fosse dar as caras. Ela está tão surpresa quanto você. Eu tô quase indo lá dar uma decisão nesse cara. Não, vai ser pior para a Camila. A parada lá é meio complicada. Matheus pergunta se a Camila não vai voltar para sentar. Pô, fui eu quem chamei ela para jantar? Claro, como amigo, mas a gente não tá traindo ninguém, não estamos fazendo nada de errado. Suzaninha diz que daqui a pouco a Camila volta. É capaz do Fred nem jantar. Entende o lado dela e tem um pouquinho de paciência. Lúcia olha para a Suzaninha e diz que o Cássio tem razão. A moça é muito bonita mesmo. Cássio diz que não é ela é a Suzaninha. Matheus apresenta as duas. Lúcia diz que ela está feliz em saber que o Matheus está fazendo amigos no Rio. Ela diz para os dois que não quer deixar eles desconfortáveis. Ela já pediu para o Cássio uma outra mesa para deixá-los à vontade. Matheus faz questão que a mãe sente com eles e ela diz então tá. Fred nota que Camila está olhando muito para a mesa onde está a Suzaninha e ele olha também. Ele pergunta se está tudo bem com ela. Camila fica calada e Fred pergunta se a Suzana está ficando com aquele cara. Deixa a Suzaninha pra lá, Fred. Foi até bom te ver, sabia? Como assim foi bom me ver? Eu vou jantar com você. Camila não gosta de saber que vai deixar Matheus na mão, mas mesmo assim não dispensa Fred. Ela senta na mesa com Fred olhando para a mesa que está o Matheus. Matheus vê que ela se sentou em outra mesa. Camila fica olhando para ele. Lúcia pergunta para a Suzaninha se ela e o Matheus logo que se conheceram já começaram a ficar assim logo de primeira. Ô Lúcia, é que a gente... Lúcia pede desculpas e diz que não quer dar uma de mãe chata de ficar fazendo perguntas e pede para eles esquecerem. Matheus diz para a Lúcia que eles não estão ficando e ele só não falou para ela antes para não colocar ela nesse rolo. A Suzaninha é a melhor amiga da minha amiga que eu convidei, que está sentada ali naquela mesa. Lúcia olha para trás e vê Camila. Matheus diz que foi ela quem ele chamou para jantar, só que o namorado dela apareceu também. Ela tem namorado? Suzaninha tenta aliviar a barra de Camila, dizendo para a Lúcia que não é bem namorado, é um ficante. Ficante, mas o Matheus então é o que dela? Suzaninha faz cara de que não sabe. Lúcia diz para Matheus que ela não queria se meter, mas alguém vai sair machucado nessa história. E ela preferia que não fosse ele. Eu não quero ver você sofrendo. Ela também não quer ver ninguém sofrendo por causa dele. Matheus promete que depois do jantar ele vai resolver essa parada de uma vez por todas. Vidal comenta na mesa que ele convidou a Suzaninha para jantar com ele, para ela conhecer a Solange. De repente ela mudou de ideia, agora ele sabe por quê. Ela queria encontrar o Matheus ali. Fred diz para Vidal que ele achou que também tivesse convidado a Camila. Não, a Camila veio com aquele rapaz ali que agora está conversando com a sobrinha do Vidal. Quer dizer então, Camila, que você veio com aquele paspalho? Camila diz para Fred não falar assim do Matheus e pergunta se ela não pode jantar com um amigo. Fred pergunta por que ela não pediu permissão para ele. Camila diz para Fred que ela cansou e pede licença para sair da mesa. Fred levanta e vai atrás de Camila. Lúcia e Matheus veem a cena e ela pede para ele não se meter em confusão. Matheus pede para ela deixar ele resolver isso sozinho. Suzaninha diz para a Lúcia que ela vai lá para dar uma força para Camila. Lúcia, preocupada, avisa Cássio que o Matheus pode estar em perigo. Cássio vai atrás de Matheus. Camila, dá para você me explicar que negócio é esse de você sair para jantar com esse moleque sem me pedir permissão? Permissão? Repara só como você fala comigo, Fred. Fred pede desculpas e diz sem me avisar. Que seja, eu sou seu namorado. Camila diz que ele não é dono dela e não tem nada de mais jantar com um amigo. Fred diz que com esse tem, porque ele reparou o jeito que Matheus olhava para ela no dia que eles estavam na Barra. E mesmo que ele quisesse ser só o seu amigo, não é companhia para você. Na boa, um marginalzinho pé rapado que arruma briga em boate. Matheus pergunta para Fred do que foi que ele chamou ele. Fred diz na cara de Matheus, marginalzinho pé rapado. E mais uma coisa, criança, vai procurar uma namoradinha da sua idade mental? Uma sugestão? Jardim de infância. Matheus pergunta se ele acha que é homem só porque usa gravata. Fred manda Matheus ir para casa e diz que a hora de criança está dormindo. A namorada é minha. Matheus diz que a Camila não é mulher que se compre. Fred manda Matheus ficar na dele. E Camila pede para eles pararem. Ela odeia briga e violência. Se eles continuarem, ela nunca mais fala com nenhum dos dois. Fred chama a Camila para eles irem embora.
Mateus se mete e diz que a Camila só vai se ela quiser. Camila diz na cara de Fred que o Mateus chamou ela para jantar, como amigo. Não tem nada de errado nisso e não é traição. E ela vai ficar para terminar de jantar com ele. Uma coisa eu não entendi. Como é que você soube que eu estava aqui? Fred diz que não sabia, ele encontrou ela por acaso. Foi a minha mãe que te falou, não foi? Olha só, Camila, se você quer ficar, fica. Só não vai se arrepender depois. Camila diz para Mateus que ela odeia esse clima. Suzaninha diz para Camila que ela acha melhor ela ir embora. Ela pede para Vidal levar ela para casa. Não, Mateus me chamou para jantar e eu vou ficar para jantar com ele. Cássio diz para Mateus que violência não leva a nada. Se eles dois tivessem se espancado, ele ia separar os dois e colocar eles para fora do restaurante dele. Mateus fica olhando para o pai. Mas você agiu bem, conseguiu segurar a tua onda, cara. Mas também não levou desaforo para casa, que aquele Maureceba ficou te provocando que eu vi. Mateus sorri para o pai. Cássio diz que ele foi firme, não baixou a cabeça. Eu tô orgulhoso em ver que você sabe se safar na boa. Ele dá um beijo na testa do filho. Ivan pergunta para os amigos como é que o Mateus ganha grana. Por que tu estás tão interessado? Por nada eu estou perguntando, só não posso? Todo mundo tem que se virar, não tem? Então eu quero saber como ele ganha grana. Até porque ele não tem cara de papai rico, e muito menos de que trabalha no camelô. O que tu tem com isso, Ivan? Eu fui com a cara dele, Tatiana, e amigo nunca é demais. Mateus diz na mesa que ele odeia briga, mas tem horas que não dá para ficar calado. Lúcia diz que o importante é que tudo terminou bem. A Camila deixou claro que ninguém é dona dela. E o meu filhotinho, mesmo correndo o risco de ficar com o olho roxo, se saiu muito bem. Camila agradece pelo jantar e diz que agora ela precisa ir embora. Cássio dá dinheiro para Mateus para eles irem de táxi. Lúcia diz para Cássio que essa conversa de amizade não convence ela nem um pouco. Você viu o jeito que ele olha para ela? Cássio diz que a garota preferiu ficar com Mateus, mas está namorando o outro, que é mais velho, bem colocado na vida, todo elegante. Eu fico preocupada com Mateus, sabe? Cássio pergunta com o que ela está preocupada. Se ele tiver que quebrar a cara, ele vai quebrar mesmo. Deixe ele se arriscar. O Mateus tem a cabeça boa. O novo pretendente de Fabiana diz coisas bonitas na frente dos amigos dela se referindo a ela. E ela fica toda sem graça. Paula serve o jantar para Daniel e diz que ela não vai contar a receita do molho de massa, senão o pai dele vai copiar e dizer que é dele. Eu só sei que vocês brigam e o jantar fica cada vez melhor. Irineu diz para Daniel que é exatamente isso que o Antenor faz com ele e com o Olavo na empresa. Só que as minhas briguinhas com a Paula são de brincadeira. Agora o empresário não, ele coloca um contra o outro porque acha que assim o trabalho rende mais. Que bom que o senhor está falando isso, seu Irineu. Eu acho que o Antenor sabe muito bem que o Olavo alterou o registro do hotel, mas finge que não, para te deixar inseguro e não ficar tão por cima para lembrar que o patrão é ele e você é o empregado. Daniel diz que ele tem um cargo importante, o emprego é muito bom, mas ele é empregado sim. A qualquer momento ele pode ser mandado embora. Paula diz a não ser que ele vire a mesa e se torne o próprio patrão dele. Thaís diz para Cássio que ela vai jantar, porque ela está morrendo de fome. Cássio pergunta se ela não vai lá fora falar com a Lúcia. Ela disse que vocês se conhecem, o pai dela é o Clemente, amigo do seu avô. Thaís manda Cássio na boa dar um beijinho em Lúcia por ela, porque agora ela só consegue encarar uma taça de champanhe. A gente se fala depois. Cássio diz para Vidal que ele queria um favor dele. Essa semana ele deu por falta de dinheiro 2 vezes quando ele fechou o caixa. Eu tô desconfiada de uma funcionária. Coisa muito chata. Você vai pagar a conta com essas 6 notas aqui. Vocês são os meus convidados. Mas quem disse que a conta vai dar tudo isso? Cássio diz que ele vai colocar mais um vinho, porque quanto mais notas estiverem marcadas no caixa, maior é a possibilidade dela pegar. Alguma. Depois o que sobrar a gente recupera. Obrigado por entrar nessa, viu? Cássio olha para Thaís e ela levanta uma taça de champanhe para ele. Heitor comenta com Lili sobre Humberto ter mentido em relação à faculdade que ele fez. Lili pede para ele alertar Joana. Se eu disser, ela vem com 4 pedras na mão. Mas você ela escuta. Eu sei que às vezes eu faço besteira, mas eu não quero que as minhas filhas sofram. Eu quero que elas sejam muito felizes. Se der mais do que a gente. Heitor concorda em conversar com Joana. Humberto atende uma ligação de número desconhecido perto da amiga de Joana. Jade, que ligou para ele para se certificar, pergunta quem está falando. Ele diz Humberto quem é. É o Jade, é sobre aquela encomenda. Humberto, para disfarçar, diz, claro, serviço de buffet.
Jade acha graça e diz que tem boi na linha. Olha, aquela parada já está comigo, então amanhã você passa na minha casa e traz o resto da grana. Claro, perfeitamente, pode contar comigo. Humberto mente para a amiga da Joana e diz que pintou um serviço para ele fora do Rio. Chamaram ele para servir em um buffet. Ela diz legal. Humberto rouba $8.500 de Rodrigo e Tiago. Heitor conversa com Joana e pede para que eles se aproximem dos pais de Humberto, para tentar saber mais da vida dele. Joana concorda. Fred observa de longe Camila e Mateus juntos, morrendo de ciúmes da namorada. Os dois iam se beijar. Fred sai do carro para ir para cima de Mateus. Quando o porteiro aparece, atrapalha os dois. Fred fica morrendo de ciúmes e ódio de Mateus. Olavo e Bebel se divertem juntos no apartamento dele. Fabiana se envolve novamente com alguém. Paula torna a dar forças para Daniel abrir pousada que ele tanto quer. E Daniel pede para ela deixar ele pensar um pouco. Cássio deixa a Lúcia em casa e já vai logo dando um beijão nela. Ele diz que vai viajar amanhã, mas qualquer coisa que ela e o Mateus precisarem é só ligar para ele. Ivan inventa uma história para Mateus sobre um barco e pede para ele pilotar. Ele pode levar quem ele quiser, a Camila, por exemplo. Mateus inocentemente aceita e diz que vai falar com a Camila. A amiga de Joana vê Humberto comprando passagens. Humberto mente para Joana dizendo que o cara do Flamengo vai passar o ponto para eles sem ter que pedir um empréstimo. Joana fica meio receosa por não assinar o contrato da locação, mas aceita fechar o negócio a si mesmo. Joana vai saindo com Humberto quando eles encontram com Úrsula. E Joana diz para Úrsula que depois ela conta tudo para ela com calma. Vem cá, o que deu na Joana e no Humberto? Eles vão viajar? Não, eles vão fechar negócio para abrir a locadora. Úrsula fica pensativa. Cássio diz para Thaís que ontem ele estava fechando o caixa e estavam faltando umas notas de 50 pela terceira vez. Thaís se finge de desentendida e diz: você tá brincando? Roubo? Meu Deus do céu, Cássio, que isso? Você não pode deixar isso barato, não. Empregado é fogo, né? Você desconfia de alguém? Cássio diz que vai descobrir logo. Agora, de repente, porque eu marquei algumas notas, você entende? Thaís fica preocupada e Cássio diz que marcou um X bem pequenininho no canto das notas. Thaís diz que essa história de marcar nota é perigoso. Cássio pega a bolsa de Thaís e ela pergunta o que é isso, por que ele está procurando na bolsa dela. Cássio mostra para ela as notas marcadas e diz: olha aqui o X da questão. Tá aqui, você tá vendo? E você me roubou, Thaís. Tá aqui, você me roubou. Thaís tenta enrolar Cássio perguntando como ele pode pensar isso dela. Ela arriscaria tudo na vida, menos perder ele. Ela sabe que ele quer dar um tempo, mas ela nunca arriscaria ficar sem ele, nunca. Cássio diz que não pensou nada dela. Está lá, ele marcou as notas. Thaís diz que não queria fazer uma coisa dessas com ele. E as notas marcadas do caixa, hein? Thaís diz o Samuel, cachorro. Cássio diz o barman. Rouba você, rouba mim, todo mundo safado. Cássio pergunta por que o Samuel iria fazer isso. Porque ele meteu a mão no caixa e me pagou com o dinheiro roubado. Eu tinha emprestado para ele uma grana, mixaria R$200. Eu nem ia pedir de volta. Acontece que você falou para mim que só ia me dar comissão no final do mês. E eu tive que cobrar. E olha que está com raiva de mim. E vai dizer que é mentira. Que eu não emprestei coisa nenhuma. Gente assim é perigosa. Tem que se livrar dele. Cássio diz que o jeito é mandar o Samuel embora, né? Isso iria ferrar com a vida dele. Mas não tem outro jeito, né? Thaís tem a cara de pau de dizer que não tem. Cássio diz que gente assim não se emenda. Meu Deus do céu, que perigo. Não se pode vacilar com essas pessoas mais. Thaís diz que sabe que dá pena mais. Cássio pergunta para Thaís se ela acha mesmo que ele acreditou numa palavra que ela disse. Ela diz: Cássio, meu amor, escuta. Cássio grita dizendo: chega, eu não aguento mais ouvir a tua voz mentindo para mim. Você não tem um pingo de decência, tirar o emprego de uma pessoa honesta para livrar tua cara, perdeu a noção? Você se presta a qualquer papel por R$100. 1 milhão não faz diferença para você, você não presta. Tá pior do que viciada em droga pesada, faz qualquer negócio para meter a mão no bagulho. Viciada em trambique, grana fácil. Thaís fica chorando e Cássio diz que isso não tem volta, você tá ferrada. Thaís pede desculpas por mentir, mas ela estava precisando. E você tem desculpa para tirar o dinheiro do meu caixa, você tem desculpa para ficar devendo o Evaldo. E qualquer outra desculpa pro que você fez, que você faz, acabou, é o fim da linha para você. Thaís jura que nunca mais
E Cássio diz para ela não jurar, porque não adianta, e vai dar mais raiva nele porque ela jura falso. Eu espero mesmo do fundo do coração que você mude, mas longe de mim. Você vai arrancar a grana de outro mané agora, entendeu? A fonte secou aqui, vaza. Cássio vai embora e Thaís fica chorando.